Da mesma forma como para o MST é fundamental contar com o apoio desse verme chamado Lula. Tem uma imagem nunca desmentida e revela claramente por que o crime organizado precisava da volta do Nine Fingers. Essa imagem é muito reveladora e ela explica muitas das coisas que estão acontecendo em nosso país. Olhem bem para essa imagem. No governo FHC, houve 2.442 invasões. No governo do Nine Fingers, 1.968 invasões. No governo da ANTA, 969, do Temer, 54, do nosso presidente Bolsonaro, 14. Bastou que o crime organizado voltasse ao poder. Observem bem, observem essencialmente essa questão. Você tem um governo que apoia as invasões de terra. Você tem um governo que incentiva o crime. Então é natural que você tenha uma retomada do processo de invasões. E aí nós precisamos saudar sem incentivar a violência. Nós temos que incentivar o que aconteceu lá na Bahia, que é essa imagem que eu já mostrei antes. O ônibus está parado aqui. Quando agropecuaristas pararam um ônibus cheio de sem terra. Se o governo não faz, quem produz tem que fazer a defesa do Brasil. É simples. Não é incentivar justiçamento ou a justiça pelas próprias mãos, não. É simplesmente entender que é nosso dever, enquanto cidadãos, continuarmos lutando pela defesa do nosso país, pela liberdade. Eu perguntei ali antes a matéria sobre o Afeganistão. Quantos bilhões custa a liberdade? Vocês lembram quando o Bolsonaro falou que a liberdade é aquelas coisas que a gente só valoriza depois de perder? Vocês lembram disso? Então, nós estamos vivendo um tempo no qual essas questões todas precisam ser abordadas e colocadas na pauta do nosso dia a dia. O Lula atua claramente dentro de uma perspectiva. O Lula atua dentro de uma perspectiva de incentivar o crime organizado. Observem que ele está tentando fazer com o episódio dessas invasões a sua estratégia usada lá no sequestro do Diniz, negociar com bandidos. Com bandido não se negocia. Com bandido não se negocia. Não tem jeito. Negociar com bandido é participar de roleta russa. Só que quando eles vão atirar, eles tiram todas as balas. E quando chega a nossa vez, eles enchem o tambor de bala. Essa é uma verdade que nós não podemos esquecer. O Lula hoje destila ódio, rancor, preconceito contra quem produz. Observem bem como nós estamos vivenciando situações claras, como nós estamos vivenciando situações limites. Em nosso país, a honestidade virou crime. A luta pela liberdade virou crime. Ontem à noite eu fui ameaçado de morte de novo aqui na rede social. E nós precisamos o tempo todo entender que a nossa luta precisa ser constante, reiterada e sistemática. Então, observem bem que nós precisamos entender que o nosso enfrentamento é pela liberdade. O pior disso tudo é que nós precisamos entender que nós não podemos baixar a guarda. Ameaças de morte fazem parte do nosso cotidiano. Observem bem o quadro que nós estamos vivendo com o Lula
voltou o governo da impunidade, voltou o governo do crime organizado. E o MST é parte do crime organizado. Observem claramente como nós estamos enfrentando esse desafio tão grande. Não é fácil, pessoal, mas tenham certeza, nós não podemos desistir. Aonde quer que nós estejamos, e por isso que eu respeito tanto a luta dos brasileiros no exterior, os patriotas brasileiros que no exterior lutam. Foi graças à movimentação dos patriotas brasileiros lá em Portugal que o Nine Fingers foi proibido de discursar na manifestação na data nacional do 25 de abril. Ele até pode discursar depois. Foi por isso que ele andou feito um verme se escondendo nos Estados Unidos. Eles não podem ter sossego aqui e em lugar nenhum do mundo.